Entre os textos apócrifos, especialmente em algumas correntes gnósticas, existe uma ideia bastante diferente da que conhecemos no cristianismo tradicional. Jesus não teria tido um corpo físico real. Para esses grupos, o corpo de Jesus seria apenas uma aparência, uma espécie de ilusão, enquanto sua verdadeira natureza seria espiritual e luminosa. Esse pensamento é chamado de docetismo, que vem do grego dokio, que significa parecer ou aparentar. Segundo o docetismo, Jesus era um ser divino, uma luz pura, que se mostrou em forma humana para ensinar e salvar, mas sem sofrer as limitações do corpo físico. Isso explicaria, para eles, como Jesus poderia ter sido crucificado e mesmo assim manter sua essência imaculada e incorruptível. O sofrimento e a morte seriam, portanto, uma aparência externa, não uma realidade para a verdadeira natureza de Jesus. Essa visão surgiu em um contexto onde a distinção entre corpo e alma era muito marcada. Para muitas dessas crenças gnósticas, o mundo material e o corpo físico eram vistos como algo inferior, imperfeito ou até mesmo a prisão para o espírito. Assim, imaginar Jesus como um ser espiritual que não se sujeitou à matéria fazia sentido para eles, pois mostrava que a divindade não podia ser limitada pelo corpo. Porém, essa ideia entrou em choque com a doutrina oficial da Igreja, que defende que Jesus foi completamente humano e completamente divino, ou seja, que ele viveu, sofreu e morreu de verdade. Por isso, o docetismo foi considerado uma heresia e rejeitado pelos líderes da Igreja primitiva. Mesmo assim, textos antigos como evangelhos gnósticos mostram que essa ideia teve seguidores e certa influência. Eles apresentam um Jesus que parece e desaparece, que não se prende à carne e que ilumina o caminho para a alma escapar do mundo material. Nos escritos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Judas, Jesus aparece como um mestre que entrega ensinamentos secretos, chamados de gnose, que revelam mistérios profundos sobre a alma, o cosmos e a libertação espiritual. A palavra gnose vem do grego que significa conhecimento, mas não é qualquer conhecimento comum. É um saber especial que liberta a alma da prisão material e permite um encontro com o divino verdadeiro. Para os gnósticos, o sofrimento, a morte e a instituição humana não eram um caminho para a salvação. O que importava mesmo era essa sabedoria oculta que muitos não conseguiam compreender. Nos evangelhos gnósticos, Jesus fala em parábolas e enigmas, desafiando seus discípulos a entenderem além do literal. Ele não enfatiza o sacrifício na cruz como redenção, mas sim o despertar interno para essa verdade escondida. Essa visão propõe que a alma humana está presa num mundo material governado por entidades inferiores e que o conhecimento revelado por Jesus pode ajudar a escapar dessa condição. O Evangelho de Judas, por exemplo, mostra Jesus conversando com Judas Iscariotes de forma confidencial, explicando-lhe verdades que não poderiam ser reveladas aos outros discípulos. Nesse relato, Judas é apresentado quase como um parceiro em um plano divino para libertar o espírito, o que contrasta com a visão tradicional dele como traidor. Essa ideia de Jesus como um portador de sabedoria secreta gerou muita polêmica. Para a igreja primitiva, esses textos e ensinamentos eram vistos como heréticos, pois desviavam do entendimento oficial sobre o papel da cruz, da ressurreição e da salvação. No entanto, para os seguidores do gnosticismo, esse conhecimento profundo era o verdadeiro caminho para a libertação espiritual. Entre os textos apócrifos, um dos ensinamentos menos conhecidos e mais surpreendentes é a ideia de que Jesus falava sobre reencarnação. Essa noção aparece especialmente no Pistis Sophia, um dos escritos gnósticos mais complexos, onde são discutidos ciclos de purificação da alma e a possibilidade de múltiplas vidas. A reencarnação é o conceito de que a alma não morre com o corpo, mas volta a habitar novos corpos com diferentes vidas, passando por um processo de aprendizado e evolução espiritual. Para muitas religiões ocidentais, essa é uma ideia natural, mas no cristianismo tradicional, ela não faz parte do ensino oficial. No Pistis Sophia, Jesus é retratado explicando que as almas dos discípulos passam por vários ciclos, uma espécie de jornada para alcançar a perfeição espiritual.
Através dessa passagem, o texto sugere que a alma precisa purificar-se e enfrentar provas em várias existências até conseguir a libertação final. Esse ensinamento contrasta bastante com a visão cristã dominante, que defende a existência de uma única vida seguida pelo julgamento eterno, seja no céu ou no inferno. Os apócrifos revelam que, em certa corrente antiga, havia um entendimento diferente sobre o destino da alma. Para os gnósticos, a reencarnação fazia parte desse processo de conhecimento e transformação. Eles acreditavam que a verdadeira missão de Jesus era ajudar as pessoas a compreender esse ciclo, guiando-as na busca pela libertação da alma, da prisão do corpo material e dos erros acumulados. Essa perspectiva traz uma visão mais gradual e evolutiva da espiritualidade, onde cada vida é uma oportunidade para corrigir falhas e crescer em sabedoria. Entre os textos gnósticos, um que chama bastante atenção é o Evangelho da Infância de Tomé. Ele traz histórias que fogem muito do Jesus tradicional conhecido, apresentando um Jesus criança que já realizava milagres estranhos e até vingativo. Nesse evangelho, Jesus, ainda menino, já demonstra poder fora do comum. Ele faz milagres como dar vida a pássaros feitos de barro, mas também aparece punindo crianças que o incomodam de maneira bastante rigorosa, chegando a adoecer ou até dar fim a algumas delas. Esses relatos criam uma imagem bem diferente daquela do Jesus compassivo e paciente que estamos acostumados a ouvir. A ideia de um Jesus com poderes mágicos já existia na antiguidade, mas essas histórias do Evangelho da Infância mostram um lado mais humano e até problemático, com emoções intensas de uma personalidade forte, o que contrasta com o foco dos evangelhos canônicos, que destacam mais amor e perdão. Esse tipo de narrativa reflete uma tentativa de explicar e até justificar os milagres de Jesus desde a infância, colocando-o quase como um garoto prodígio, mas sem evitar as falhas e reações humanas comuns nas crianças. Além disso, essas histórias dão uma dimensão mais mágica e misteriosa à infância de Jesus, que na Bíblia oficial é pouco mencionada. No entanto, esses relatos foram rejeitados pela Igreja Oficial, que considerava essas histórias exageradas e inconsistentes com a imagem sagrada de Jesus. Ainda assim, o Evangelho da Infância de Tomé mostra que havia um interesse antigo em entender Jesus não só como um adulto, mas também como criança, com toda a complexidade dessa fase. Em alguns textos, no início do cristianismo, especialmente ligados ao gnosticismo, Jesus não é retratado como alguém de forma fixa e permanente. Um dos exemplos mais marcantes está no segundo Tratado do Grande Sete, um escrito gnóstico encontrado na biblioteca de Nag Hammadi. Ali, Jesus é apresentado como um ser capaz de mudar sua aparência, de se tornar invisível e até de assumir formas diferentes conforme a situação. Essa ideia não era uma simples metáfora. Para muitos desses grupos, Jesus era essencialmente um ser espiritual e, como tal, não estava limitado pelas leis da matéria. Essa crença está relacionada ao pensamento gnóstico de que o mundo físico é imperfeito e até mesmo corrompido. Para esses grupos, o verdadeiro Jesus não se prendeu a um corpo de carne e osso, pois isso tornaria parte de um mundo material que eles viam como uma prisão da alma. A mudança de forma seria, portanto, um símbolo da sua superioridade espiritual, da sua natureza divina que transcendia o que os olhos humanos podiam ver. Do ponto de vista histórico, essa versão de Jesus representa um rompimento com as imagens mais comuns, que é o de Jesus histórico, com corpo, emoções e presença real no mundo físico. Mas, nos textos gnósticos, o foco não era o sofrimento na cruz nem a dor no corpo, era o conhecimento oculto, a libertação interior. Por isso, a crucificação, por exemplo, às vezes é descrita como uma farsa ou como algo que ocorreu com outra pessoa, enquanto o verdadeiro Jesus assistia de longe, rindo ou até em silêncio, oculto por uma nova forma. Um dos textos mais enigmáticos encontrado entre os evangelhos apócrifos é o Evangelho de Filipe. Ele traz uma descrição diferente da figura de Maria Madalena, não apenas como seguidora, mas como alguém muito próxima de Jesus. Em um trecho bastante comentado, o texto afirma: "E a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e a beijava frequentemente nos lábios." Esse trecho chamou a atenção de estudiosos e curiosos por um motivo simples.
Ele sugere uma intimidade comum entre Jesus e Maria, mas aqui ainda é preciso cautela. O manuscrito encontrado está danificado justamente nesse ponto e partes do texto estão faltando. Por isso, qualquer interpretação deve ser feita com cuidado. Alguns defendem que o termo companheira significava uma união espiritual e não necessariamente romântica. No contexto da literatura gnóstica, onde o Evangelho de Filipe se encaixa, muitas palavras possuem significado simbólico. O beijo, por exemplo, poderia representar a transmissão de sabedoria ou iluminação, e não um gesto amoroso no sentido físico. Por outro lado, essa descrição também pode indicar que os primeiros cristãos tinham visões diferentes sobre o papel de Maria Madalena. Em muitos textos, ela aparece como alguém que compreendeu mais profundamente os ensinamentos de Jesus, até mais do que os próprios apóstolos. Em algumas passagens, os discípulos demonstram incômodo com sua presença e sua sabedoria, sugerindo disputas internas sobre a autoridade espiritual. Afinal, Jesus e Maria Madalena eram apenas mestres e discípula, ou havia uma ligação mais profunda entre eles? O Evangelho de Filipe não responde com clareza, mas nos convida a olhar para além da versão conhecida. Entre os textos considerados apócrifos, algumas correntes gnósticas desenham uma imagem de Jesus bem diferente da tradição canônica. Em escritos ligados aos setianos ou valentianos, por exemplo, Jesus aparece não como filho de Deus, criador do Antigo Testamento, mas como mensageiro de uma divindade superior, um Deus de luz, puro e absoluto. Nessa perspectiva, o Deus que criou o mundo material do Antigo Testamento é conhecido como Demiurgo. Não é o verdadeiro Deus, mas sim uma entidade inferior, arrogante e ignorante de sua própria origem. Para essas correntes, o Demiurgo seria responsável por manter a humanidade aprisionada em um mundo imperfeito, feito de matéria, dor e engano. Jesus, nesse contexto, surge como o emissário da verdadeira divindade oculta, enviado para despertar os humanos e libertar suas almas da prisão da matéria. Seu papel não é de violência, mas de revelação. Ele traz o conhecimento necessário para que cada alma perceba sua origem divina e possa se libertar da influência dos seres, os governantes espirituais que obedecem aos demiurgos. Textos como o Apócrifo de João e o Evangelho da Verdade abordam essa visão com mais profundidade, criticando diretamente os mandamentos e os atos do Deus do Antigo Testamento, considerado por eles como injusto e controlador. Nessa narrativa, Jesus não apenas contesta os preceitos da religião tradicional da sua época, mas desafia a própria estrutura espiritual que a sustenta. Em certos textos, especialmente nos descobertos em Nag Hammadi, o papel de Jesus vai muito além do que se conhece nas narrativas tradicionais. Ele é descrito como um ser que veio ao mundo com uma missão cósmica: libertar as almas humanas de forças que dominam e aprisionam a realidade material, forças conhecidas como arcontes. Para os gnósticos, o mundo físico é imperfeito e governado por entidades inferiores que impediam o ser humano de alcançar a verdadeira iluminação. Esses arcontes seriam como guardiões da ilusão, mantendo as almas presas ao ciclo de sofrimento, ignorância e repetição. Nesse cenário, Jesus aparece como aquele que rompe com essas barreiras. Nos textos como o Apócrifo de João e sobre a origem do mundo, Jesus não morre para redimir pecados, mas para revelar aos humanos a verdade esquecida, que todos carregam uma centelha divina e que podem se libertar do domínio das forças materiais. Ele é o mensageiro de um Deus oculto e ensina caminhos para a libertação interior, não por meio de obediência a leis, mas através do despertar espiritual. Jesus, nesses relatos, é quase como um guia entre dimensões, que desce ao mundo terreno com pleno conhecimento dos perigos que enfrentaria. Sua crucificação, inclusive, é tratada de forma simbólica. Alguns textos sugerem que ele sequer sofreu de fato, pois seu espírito já havia se separado do corpo antes da crucificação. Essa visão pode soar estranha hoje, mas ela revela como no início do cristianismo havia várias formas de interpretar quem era Jesus e qual era a sua missão. E você, acredita em alguma dessas versões diferentes sobre Jesus? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.